Olá, pessoal! Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um evento da Escola Superior. Hoje, o nosso grupo de estudo de ciências criminais, um evento da Escola Superior em parceria com o Centro de Apoio Operacional da área criminal, na coordenação do Adriano Firmino. É um prazer estarmos aqui hoje recebendo o professor Alexandre Salim, promotor de justiça no Rio Grande do Sul. O Adriano Firmino vai ler o seu currículo e eu agradeço demais a presença de todos aqui do nosso grupo, aqui na nossa sala do Zoom, e também nosso público no YouTube. Meu amigo Alexandre Salim, meu colega do MP, é uma honra recebê-lo aqui na Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, aqui neste grupo de estudo de ciências criminais, porque além de sermos parceiros em obras de coautoria, nós também somos parceiros aí, em muitos trabalhos coletivos e também parceiros pessoais. Somos alinhados em muitos projetos pessoais na nossa vida. Então, é um prazer tê-lo aqui hoje nesse projeto profissional aqui do nosso grupo de estudos de ciências criminais. É um prazer tanto pessoal quanto profissional de recebê-lo na Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. E passo a palavra para o Adriano Firmino para a leitura do seu currículo, para a gente possa começar este webinar. Adriano? Bom dia, Marcelo. Prazer revê-lo aqui, mais um encontro do nosso grupo de estudos, hoje com o grande professor Alexandre Salim. Salim, é um prazer recebê-lo aqui no nosso grupo de estudos. É uma alegria mesmo poder revê-lo com saúde, e nesse momento aí tão difícil, né? E espero realmente, eu tenho certeza que o tema, né, relevantíssimo, atualíssimo, as repercussões no direito material da lei anticrime, e eu tenho a mais absoluta certeza que nós teremos uma exposição, uma aula bastante proveitosa. Gostaria também de cumprimentar os colegas do grupo de estudos, né, os nossos participantes aqui da sala e aqueles também que nos veem pelo YouTube. Realmente é uma satisfação, mais um encontro do nosso grupo de estudos pela Exump e pelo CAU Criminal. Vou ler aqui brevemente o currículo do professor Salim, né? Ele é doutor em Direito pela Universidade de Roma III, é mestre em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, especialista em Teoria Geral do Processo, é professor de Direito Penal em várias escolas do Ministério Público no Brasil e autor, né, de obras. Salim é um cara bastante conhecido, tem obra aí de referência, e é um prazer, Salim, recebê-lo aqui. Fica à vontade. Muito obrigado, meus amigos. Adriano, prazer estar aqui, tá, neste evento aí, coordenado por ti e pelo Marcelo. A gente já se conhece há algum tempo, eu te acompanho, admiro o teu trabalho, conheço o teu trabalho à frente do Calcrim, aí do MPGO, então realmente para mim é uma honra, tá? Legal te ver aqui também, tá? Recebe meu abraço virtual aí. Meu amigo Marcelo André, também agradeço o convite. O Marcelo é meu amigo pessoal, então qualquer elogio aqui é suspeito, mas deixando de lado as nossas questões pessoais e familiares, a nossa proximidade, o Marcelo é uma referência jurídica. Por onde eu passo, dentro do nosso mundo MP, as pessoas conhecem o Marcelo, falam bem do Marcelo, gostam do Marcelo, é um sujeito que deixa amigos por onde passa dentro dos ministérios públicos, e não é diferente aqui com os colegas do Rio Grande do Sul, tá? Eu cumprimento também os nossos queridos colegas, queridas e queridos colegas que estão aqui conosco na sala do Zoom,
Cumprimento as amigas e os amigos que nos acompanham pelo YouTube, tá? É uma honra estar aqui com vocês no MP de Goiás, tá? Dentro deste ambiente, que é um ambiente do qual tanto gosto, um grupo de estudos falando daquilo que, na verdade, é o meu dia a dia, é minha vida, não só dentro do MP, como fora dele. Eu hoje estou à frente de uma promotoria do júri, eu sou o titular da primeira Promotoria de Justiça Criminal de Caxias do Sul, que é a segunda maior comarca do Rio Grande do Sul. Então, eu sou o titular, né, um dos dois, eu e um colega, da Promotoria do Júri em Caxias do Sul. Então, nosso trabalho dentro do penal é bastante árduo, e o penal, eu respiro o penal no meu dia a dia, né? Fora do MP nas aulas, nos livros, e sempre estudando, todos os dias estudando e aprendendo coisas novas. E eu espero que seja um momento também de nós discutirmos estas novidades trazidas pela Lei 13.964. Vamos ver quais são, então, essas alterações relevantes, o que nos afeta o nosso trabalho de membros do MP. O pacote anticrime nada mais é do que uma lei federal, a Lei 13.964/2019. Esta lei federal, ela entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Por que eu digo isto? Para nós começarmos discutindo uma questão atinente à aplicação da lei penal no tempo. Lembrando que o pacote anticrime ele traz alterações dentro do direito penal, do Código Penal, do processo penal, então, dentro do CPP, e também na legislação penal especial. Várias leis especiais, elas foram alteradas pelo pacote anticrime também. Nós vamos fechar um pouquinho o objeto do nosso estudo hoje para o direito material, tá? Então, a discussão é o pacote anticrime, a Lei 13.964, em relação ao direito material, ele retroage? Ou ele tem força, ele tem vigência a partir do dia 23 de janeiro de 2020, quando efetivamente a lei ela entra em vigor? Lembrando que a liminar concedida pelo ministro Fux, ela não alcança estas novidades dentro do direito material. A liminar do ministro Fux, ela acaba se limitando a questões processuais. Então, todas as alterações dentro do Código Penal, elas estão valendo desde o dia 23 de janeiro de 2020, data da entrada em vigor. Agora, retroage ou não retroage? Bom, eu vejo muitos comentando que em relação ao direito penal, ao direito material, o pacote anticrime é uma lex gravior e nunca retroage. Bom, calma lá. Nós temos discussão em relação à representação no estelionato, já faremos essa discussão, retroage, não retroage, alcança processos em andamento ou não alcança. Mas nós temos que lembrar também da questão do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Por quê? O pacote anticrime acaba alterando também o parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Bom, além de alterar o artigo 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também inclui o 17, o comércio legal, e o 18, o tráfico internacional, de competência dos nossos colegas da Justiça Federal, como crimes hediondos. Agora, vejam, em relação ao artigo 16, a hediondez estava na posse, uma conduta intramuros, ou no porte, uma conduta extramuros, de arma de fogo de uso restrito. Vem o pacote anticrime e altera esta nomenclatura do uso restrito para o uso proibido. Então, os colegas, eles devem buscar ali, porque há uma norma penal em branco, uma complementação por meio de um decreto federal. O decreto 9847/2019. É este decreto que nos traz todas as definições. O que é arma de uso permitido, o que é arma de uso restrito e o que é arma de uso proibido. Isto vai ser importante não só para a definição a respeito da hediondez, artigo 1º, parágrafo único da Lei dos Crimes Hediondos, mas também, hoje, lá para o crime de roubo, no que tange ao enquadramento de um assalto praticado com arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito ou de uso proibido. Bom, mas eu dizia, no que tange ao 16, a hediondez estava no uso restrito.
A alteração, ela se dá no que tange à modificação, a retirada do uso restrito e a inserção do uso proibido. Então, o 16 hoje só é hediondo quando a arma de fogo ela é de uso proibido no que tange ao 16. 17 e 18, bom, são hediondos a partir da vigência do pacote anticrime. O 16, então, com a nova redação, ele acaba sendo uma novatio legis in melius. Veja, nem todo o pacote anticrime é uma lex gravior. Nós temos aqui uma lex missior. Por quê? Porque aqueles condenados irrecorrivelmente que estavam cumprindo a pena e sofrendo as consequências gravosas da lei dos crimes hediondos, no que tange ao 16 antes da alteração, por quê? Porque a hediondez estava no uso restrito, eles têm que ser beneficiados, porque hoje a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito não é mais crime hediondo. O crime hediondo está no uso proibido. Então, o pacote anticrime retroage, sim, para beneficiar neste tópico específico. Bom, dito isto, eu vou procurar seguir uma ordem que está dentro do Código Penal. A primeira modificação de direito material, a primeira alteração que vem dentro do Código Penal, diz respeito à legítima defesa. O artigo 25 do nosso Código Penal entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito ou de outrem. Ganha um parágrafo único, que é hoje a conhecida legítima defesa de agente de segurança pública. Bom, a alteração aqui, a meu ver, é muito mais política do que jurídica. Porque, veja, juridicamente, não há nenhuma novidade. Alguns dizem, não, mas só um pouquinho, agora o funcionário de segurança pública, o agente policial, ele pode alegar legítima defesa. Não, mas só um pouquinho, sempre pôde. Sempre pôde. Nós temos que lembrar daquela situação extrema do refém. Então, eu tenho um sequestrador que mantém um refém sob a mira de uma arma, e nós temos lá no outro prédio, lembrem da questão do ônibus lá no Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói. Eu tenho lá no outro prédio, lá, enfim, distante, eu tenho um atirador de elite, um sniper. Bom, neste caso, o sniper, quando ele alveja o sequestrador, ele está agindo em legítima defesa de terceiro, sempre pôde. Tecnicamente, não há nenhuma novidade, juridicamente não há, tanto não há, que o parágrafo único do artigo 25 remete ao caput. O parágrafo único do artigo 25 determina a observância dos requisitos do caput. Então, agressão injusta, atual e iminente, direito próprio à lei atacado ou colocado em risco de agressão, a reação com os meios necessários e a moderação, o uso moderado desses meios, fora, claro, a questão do requisito subjetivo para a incidência da legítima defesa. Ou seja, o conhecimento de se estar agindo conforme o direito. Agora, veja, o policial, quando ele age nessa situação extrema, alvejando o sequestrador, ele alega, tecnicamente falando, a uma só vez, tanto o estrito cumprimento de dever legal, artigo 23, inciso 3º do Código Penal, uma causa legal de exclusão da ilicitude, quanto o artigo 25, sempre pôde a legítima defesa de terceiro, porque neste caso nós temos uma agressão injusta, é uma vítima mantida refém, é um crime permanente, a consumação se protrai, se prolonga no tempo. Então, a meu ver, isto aqui é muito mais colocar-se em prática uma promessa de campanha do presidente da República do que propriamente uma alteração técnico-jurídica. E claro que aí há várias discussões políticas que não nos interessam aqui num grupo de estudo de teses jurídicas. Por quê? Uma corrente mais ligada à esquerda vai dizer o Bolsonaro, ele abriu aqui uma carta branca para o policial matar. Uma corrente mais ligada à direita, repito, discussões políticas, não, mas só um pouquinho. Agora, o presidente finalmente está protegendo os policiais que atuam nessa extrema ação de ter que matar um sequestrador que mantém uma vítima refém. Tecnicamente, a alteração, ela não trouxe alterações substanciais porque o parágrafo único do artigo 25 remete ao caput. Então, a uma só vez, o agente policial está no estrito cumprimento de dever legal, 23.3 do Código Penal, e na legítima defesa da vítima, do terceiro. Artigo 23, inciso 2, combinado com 25,
ambos do Código Penal. Depois, uma segunda alteração que eu vejo bastante relevante aqui, porque põe uma pá de cal em cima da discussão a respeito da execução da pena de multa, está no artigo 51. O artigo 51, ele trata da execução da pena de multa em relação ao condenado, que depois de intimado, condenação irrecorrível, não a paga. Então, nós temos uma condenação transita em julgado, o nosso condenado é intimado para, em 10 dias, pagar a pena de multa e não o faz. Há uma súmula do STJ, a 521, que diz que a legitimidade para a execução desta multa impaga é exclusiva do procurador da Fazenda Pública. Só que esta súmula 521 do STJ, ela é de 2017. E no final de 2018, em dezembro de 2018, o plenário do STF, ele se reúne e, por maioria, vai decidir que a sanção pecuniária, a pena pecuniária, a pena de multa, não perde a sua natureza de sanção penal. E que, portanto, o principal legitimado para executar a multa que não foi paga não é o procurador da Fazenda Pública, é o Ministério Público. O Ministério Público é o principal legitimado. E se nós, membros do MP, não tomarmos providências, ou seja, nós ficarmos inertes em 90 dias, é que passa a valer uma legitimidade subsidiária, aí sim, da Procuradoria da Fazenda Pública. Repito, só quando nós, membros do MP, quedarmos inertes por mais de 90 dias. Bom, esta questão já estava assentada mesmo antes do pacote anticrime. Só que continuava uma discussão. Beleza, é o promotor que executa. Agora, onde executa? Sob qual rito executa? Executa na vara de execuções penais, a nossa VEC, a vara de execuções criminais, ou na vara de execuções fiscais, na vara da Fazenda Pública, sob o rito da lei de execução fiscal? Qual é o rito? Qual é o foro competente? Então, aqui é muito positivo o pacote anticrime, a alteração pela Lei 13.964, por quê? Porque vai dizer, é na vara de execuções penais, na vara de execuções criminais. Então, qual é o procedimento, qual é o rito que nós vamos utilizar para executar as multas que não foram pagas? É o rito da LEP, artigo 164 e seguintes da Lei 7.210 de 84. E depois, ao final, eu peço para os colegas aí de Goiás, por favor, se manifestarem, se vocês aí já estão executando essas multas que não foram pagas. Porque no Rio Grande do Sul, ainda, no que tange assim, digamos, a maioria das comarcas, em Caxias do Sul, que é a minha comarca, ainda não. Por falta de absoluta estrutura. Nós temos várias regionalizadas da execução penal, então um juiz regional, um promotor regional, e hoje é humanamente impossível que um único promotor, cuidando ali de dezenas de comarcas, porque, repito, está tudo regionalizado, consiga executar as multas que não foram pagas. Então, eu pergunto se vocês aí em Goiás já começaram de forma unânime a proceder como determina a lei, tá? Na vara de execuções criminais, sob o rito da LEP, artigo 164 e seguintes. Muito bem. Saio do artigo 51 do Código Penal e pulo lá para o artigo 83. Pulo lá para o livramento condicional. Quais foram as grandes alterações positivas aqui no artigo 83 do Código Penal? Primeiro, requisitos subjetivos para a concessão do benefício. O artigo 83 do Código Penal, quando fala do livramento condicional, ele traz requisitos objetivos, então, por exemplo, cumprir mais de 1/3 da pena, no caso do primário, portador de bons antecedentes, cumprir mais da metade da pena, no caso do reincidente em crime doloso, cumprir mais de 2/3 da pena, no caso do condenado por crime hediondo, ou equiparado, ou tráfico de pessoas,
Lembrando que tráfico de drogas não são mais de 2/3 da pena, são 2/3. A lei especial, que é a lei de drogas, ela se aplica, ela afasta a lei geral. A lei geral é o Código Penal. É uma sutileza, mas cuidado. O Código Penal, no artigo 83, inciso 5º, fala mais de 2/3. 2/3 e um dia, pelo menos. Enquanto que a lei de drogas fala 2/3 no artigo 44, parágrafo único da lei 11.343 de 2006. Então, para o tráfico de drogas e outros crimes que estão entre os artigos 34 a 37, repito, da lei de drogas. Bom, não tem nenhuma alteração em relação aos requisitos objetivos. A grande alteração se dá na sistematização da matéria em relação aos requisitos subjetivos. Então, o inciso 3º do artigo 83 ganha algumas alíneas. Ele fica muito mais claro, é uma redação muito mais clara e objetiva. E a grande novidade é a alínea B, que fala que não pode haver falta grave nos últimos 12 meses. Alguns, inclusive, vêm sustentando que haveria aqui um cancelamento ou um prejuízo à aplicação da súmula 401 do STJ, que diz que a falta grave não interrompe a contagem por prazo, a data base para concessão, para a obtenção do livramento condicional, o que, a meu ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O requisito subjetivo novo, então, é que não pode haver falta grave nos últimos 12 meses. E aqui, talvez venha uma das grandes novidades do pacote anticrime, que é a nova redação do artigo 112 da LEP. Hoje, no que tange à progressão de regime, nós vamos buscar fundamento jurídico no artigo 112 da LEP, só no 112. No 112 da LEP, não mais no Código Penal, não mais na Lei dos Crimes Hediondos. E o novo 112 da LEP, ele traz toda uma alteração em relação a requisitos objetivos. O subjetivo permanece o mesmo, eu já falo sobre isso. Por que eu invoquei o 112 dentro de um contexto do livramento condicional? Porque hoje, é uma novidade, qualquer condenado irrecorrível pela prática de crime hediondo ou equiparado com morte não faz mais jus ao livramento condicional. Isso não existia. Qualquer condenado, seja primário, seja reincidente, por crime hediondo ou por um dos 3 equiparados, tráfico de drogas, tortura ou terrorismo, não faz mais jus, não tem mais direito a livramento condicional. Eu não sei se a discussão já chegou aí no TJGO. Aqui no Rio Grande do Sul já chegou. Os colegas bem sabem que o Supremo Tribunal Federal, por 2 vezes, decretou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. O que dizia originalmente a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90? Que o condenado por crime hediondo ou equiparado, ele inicia o cumprimento da pena em regime integral fechado. Integral, falava originalmente. Vem o Supremo Tribunal Federal num controle incidental e decreta a inconstitucionalidade, lá em 2006. Em 2007, o legislador, a par desta importante decisão do plenário do STF, ele vai modificar o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, trocando a palavra integral por inicial. Ou seja, o cumprimento de regime inicial da pena no condenado por crime hediondo equiparado. Pois não é que vem o plenário do STF, numa decisão de 2012, publicada em 2013, e, de novo, de forma incidental, decreta pela 2ª vez a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, lá quando era regime integral, agora quando é regime inicial. Ou seja, isto é inconstitucional. Dentre vários argumentos, cito, por exemplo, um mais periférico, que é a gravidade em abstrato, que é proibida lá pelo Supremo. O principal argumento estaria na ofensa ao princípio da individualização da pena. Pois, colegas, esta mesma decisão, ela já surgiu
no que tange a esta nova proibição da concessão do livramento condicional. Estaria o legislador, agora com a alteração promovida pelo pacote anticrime, lá no artigo 112 da LEP, nova redação, violando o princípio da individualização da pena, quando proíbe a concessão de livramento condicional, tanto para o primário quanto para o reincidente, em caso de condenação irrecorrível, por crime hediondo ou equiparado, com morte. Não é qualquer condenação por hediondo ou equiparado. Hediondo ou equiparado com morte. Não há mais a possibilidade de concessão de livramento condicional. É claro que isso é uma lex grave ou não retroage, mas a questão de fundo é: ofende o princípio da individualização da pena? Estamos aqui com o risco de uma nova decretação de inconstitucionalidade, já que, em tese, haveria o mesmo argumento usado pelo Supremo quando decreta 2 vezes a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos? Temos que refletir sobre isso e já nos prepararmos para decisões. Bom, ainda na parte geral, vejam, eu estou tentando pincelar os principais temas que foram alterados, trazendo aqui discussões para o nosso debate. Legítima defesa, artigo 25. A pena de multa, artigo 51. O livramento condicional, o artigo 83. E as novas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, no artigo 116. O que faz o pacote anticrime lá no 116? Lembrando que o 116, ele traz as causas impeditivas, são situações que impedem, impossibilitam que a prescrição comece a correr, ou suspensivas, ou seja, suspende e depois retoma o prazo de onde parou. Suspende, lembrando, pelo prazo da pena máxima em abstrato, súmula 415 do STJ. O pacote anticrime ele vai modificar inicialmente o inciso 2, trocando 6 por meia dúzia. Onde estava a palavra exterior, melhor, estrangeiro, vem a palavra exterior. E trazendo aí sim 2 salutares, a meu ver, inclusões. Artigo 116, inciso 3. Quando nós temos recursos aos tribunais superiores, sejam embargos declaratórios ou realmente recursos extraordinários lato sensu, o extraordinário stricto sensu para o STF, o especial para o STJ, quando inadmissíveis. E aqui já tem outra discussão, colegas, já chego lá. E o inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o nosso ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Bom, a inclusão do inciso 3º é uma velha reivindicação nossa, é uma bandeira institucional, para nós evitarmos o que sempre existiu, um direito penal absolutamente seletivo, algo que se tentou evitar ainda quando era possível, a decretação da prisão pena, não da prisão processo, da prisão penal, aquela que decorre de uma sentença condenatória, quando da manifestação do tribunal em segunda instância. Então, até até novembro de 2019. Bom, era um dos argumentos, evitar o direito penal seletivo. Então, o tribunal se manifestou em segunda instância, condenando ou confirmando a condenação, se esgotaram as vias ordinárias. Sai mandado de prisão, pode começar a cumprir a pena. Bom, infelizmente, a meu ver, infelizmente, isto foi derrubado por 6-5, como todos sabem, em novembro de 2019. Então, nós temos que aguardar o trânsito em julgado, na literalidade do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. E eu já digo para vocês que eu nem concordo com essa argumentação de que há uma literalidade ali, porque eu entendo que o trânsito em julgado, ele se dá por etapas, ele se dá por capítulos. É como se fossem páginas de um livro, capítulos de um livro, de uma obra. Ou seja, o trânsito em julgado em relação a fatos e provas se dá quando do esgotamento das vias ordinárias, quando da manifestação do tribunal em segunda instância. Agora, claro, em relação à matéria jurídica, tudo bem, nós temos que aguardar a última das manifestações do Poder Judiciário, se for o caso, na 4ª instância no STF. Bom,
mas nós já sabemos que não adianta eu chover no molhado aqui, porque a questão ela está assentada e hoje está assim, 6-5, tá? Dizendo, não pode prisão penal em segunda instância depois da manifestação do tribunal. Mas veja, a questão de fundo aqui é o direito penal seletivo. Seletivo porque ele seleciona alguns acusados, alguns réus que serão beneficiados pelo nosso sistema, pelo sistema. Alguns dizem, é da regra do jogo. Bom, eu sei que é da regra do jogo. Agora, vamos modificar a regra do jogo. Porque não é possível esse infindável número de recursos, quer dizer, que não acaba nunca. Então, tem uma decisão em embargos declaratórios, não entendi. Vem uma decisão em cima da primeira, embargos declaratórios, porque eu não entendi a explicação. Aí vem uma explicação em cima da explicação, embargos declaratórios, porque eu não entendi a segunda explicação. Bom, a ponto, colegas, de a jurisprudência do STF criar a seguinte situação: depois dos segundos embargos declaratórios protelatórios, a secretaria da turma certifica o trânsito em julgado antes de dar nova vista para a defesa. Tamanho o absurdo do que sempre aconteceu nessa questão do uso protelatório por parte de escritórios de advocacia, buscando não a questão de mérito, de uma absolvição, de um acolhimento de uma tese, mas buscando a prescrição, buscando a extinção da punibilidade, sem qualquer tipo de enfrentamento do mérito, buscando a prescrição. Bom, aí vem a discussão. Joia. Nós temos hoje uma causa suspensiva ou impeditiva da prescrição nova. Artigo 116, inciso 3º. Ou seja, quando nós temos embargos de declaração ou recursos extraordinários lato sensu aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, diz lá. Quando inadmissíveis. Então, vamos lá. A questão é, essa expressão quando inadmissíveis, ela se restringe à análise preliminar de um juízo de prelibação, meu querido doutor Marcelo André? Quando inadmissíveis, se restringe ao juízo de prelibação, ou seja, ao enfrentamento dos pressupostos recursais? Porque, veja, quando inadmissível diz respeito ao conhecer ou não conhecer aquele recurso extraordinário lato sensu, se fosse conhecido, portanto, admitido, nós não falaríamos em qualquer uso indevido ou abuso do direito de recorrer, buscando-se a prescrição? Vocês me entendem? Há quem sustente hoje que, uma vez conhecido o recurso, ele é admissível. Então, é totalmente inaplicável a regra nova do artigo 116, porque o recurso foi admitido, ele foi conhecido. Então, nós vamos traçar essa discussão no âmbito preliminar do juízo de prelibação, da admissibilidade, do enfrentamento dos requisitos objetivos e subjetivos dos recursos, ou também a questão de mérito, quando o recurso ele busca somente prescrição, ou seja, aquele jus enrolante, aquele uso protelatório indevido que acaba buscando a prescrição. Por que se fala aqui num direito penal seletivo? Porque, claro, a maioria dos nossos réus, eu tenho certeza que não deve ser diferente na realidade de Goiás, como aqui no Rio Grande do Sul, a maioria dos réus pede para parcelar uma pena de multa em 10 vezes. A maioria dos réus não vai pagar a pena de multa, a multa vai ser executada. A maioria dos réus vai ser defendida pela Defensoria Pública. A maioria dos réus, dos condenados, não tem condições financeiras de conseguir manter um escritório de advocacia em Brasília por 10, por 20 anos, sustentando a questão de recurso em cima de recurso, uso protelatório, embargo de declaração em cima de embargo de declaração. Então, para a maioria dos réus, nós teremos trânsito em julgado definitivo quando da manifestação do termo em segunda instância. Agora, para aquela minoria que tem condições financeiras de usufruir de um bom escritório de advocacia em Brasília, conseguindo esta manobra de protelar o trânsito em julgado. E aí? Então, nós voltamos com a decisão do STF, do plenário, de novembro de 2019, a esta realidade de um uso seletivo do direito penal,
o direito penal, que em regra ele vale para uns e por exceção vale para outros, como eu disse, tá? Na questão de se conseguir manter, de ter recursos financeiros para manter um escritório em Brasília, protelando o trânsito em julgado, com embargos de declaração, sobretudo, né, dentre outros, mas sobretudo com embargos de declaração ou agravos regimentais, com o intuito meramente protelatório. Então, fica aqui, a gente tem uma expressão aqui no Sul, né, a pulga atrás da orelha. Nós vamos limitar a discussão do inciso 3º do artigo 116. A análise preliminar do conhecimento dos recursos, ou a questão da inadmissibilidade diz respeito ao uso indevido do recurso no mérito, porque ele não busca o enfrentamento do mérito, do acolhimento ou não da tese, mas sim da prescrição. O que se busca é a prescrição. Então, eu vou me valer de uma regra do sistema, por isso que muitos dizem a do jogo, para tentar alcançar a prescrição. Eu saio da parte geral e chego na parte especial. A parte especial, os crimes em espécie, a partir do artigo 121 do Código Penal. Bom, nós teríamos modificação nos crimes contra a vida, ali no homicídio, nos crimes contra a honra, mas depois nós tivemos vetos por parte do presidente da República que serão julgados logo pelo Congresso. Vamos no que, em tese, já está valendo. Aos crimes patrimoniais. Eu começo com um furto. Nunca, colegas, nunca houve um furto de natureza hedionda no nosso sistema. Sempre foi impensável um furto de natureza hedionda no sistema. Isso mudou a partir do dia 23 de janeiro de 2020, data da entrada em vigor do pacote anticrime. Por quê? Vem a Lei 13.964 de 2019 e diz, agora o artigo 155, parágrafo 4º-A, tem natureza hedionda. É o novo inciso 9º do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Então, este furto, quando nós temos o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Lembrando os colegas, o perigo comum ou coletivo é aquele que expõe a risco um número indeterminado de pessoas. Bom, trazendo isso para uma questão prática, em face do grande número de explosões de caixas eletrônicos para subtração de valores, nós temos não só a nova qualificadora do artigo 155, parágrafo 4º-A, mas também a pecha de hediondez que paira hoje sobre ela a partir da vigência do pacote anticrime. Bom, está lá, no artigo 1º, inciso 9º da Lei dos Crimes Hediondos. Agora, se nós colocarmos na balança que pesa o direito, de um lado furto, furto simples, pena de 1 a 4, crime patrimonial sem violência. Do outro lado, roubo, pena, na forma básica, de 4 a 10, um crime patrimonial com violência ou grave ameaça. É óbvio que o roubo, ele merece maior censura. É óbvio que o roubo, ele merece maior reprovação. Isso é indiscutível. Agora me digam, colegas, por que a mesma circunstância empregar explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum taxa o furto de crime hediondo, mas não o faz em relação ao roubo? Isso é um absurdo. Isso é uma prova de ofensa ao princípio da proporcionalidade. O furto, se for praticado com emprego de explosivo, é crime hediondo. Agora, o roubo, se for praticado com emprego de explosivo, não é crime hediondo. Quer dizer, isso é um absurdo, é uma lamentável omissão do nosso legislador. E claro que isso acaba sendo munição para muitos setores defensivos. Defensoria Pública é muito combatente no Rio Grande do Sul, é muito eficaz, tá? Já está levantando teses. Pô, se não pode no mais, se não é no mais, não é no menos. E essa tese tem como fundamento justamente o princípio da proporcionalidade. Se não é crime hediondo no roubo com emprego de explosivo, como é que pode ser no furto com emprego de explosivo? O emprego de explosivo qualifica o furto e majora o roubo. É a mesma circunstância. Não esqueçam que essa mesma discussão, ela surgiu lá atrás,
A famosa quinta Câmara Criminal do TJRS lá atrás, que era o sonho de consumo dos advogados de defesa, uma época aqui no Rio Grande do Sul, ficou muito famosa no Brasil inteiro. A famosa quinta Câmara Criminal, ela acaba criando a tese que se espalha no Brasil inteiro, dizendo o seguinte: o concurso de pessoas como majorante do roubo aumenta a pena de 1/3 até metade. Está expresso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. Agora, no furto, é uma qualificadora, dobra a pena. A pena que é de 1 a 4, pelo concurso de pessoas, fica 2 a 8, ela dobra. Então, se construiu a tese com base no princípio da proporcionalidade. Ora, se no mais, que é o roubo, a mesma circunstância, concurso de pessoas, aumenta 1/3, no menos, que é o furto, essa mesma circunstância tem que aumentar 1/3 também. Não se justifica dobrar. Se no mais é 1/3, no menos vai dobrar. Isso ofende a proporcionalidade. Durante muitos anos, vários tribunais de justiça decidiram assim. Até que, pela nossa insistência, se bateu, recurso especial em cima de recurso especial, e por causa do combate do MP, vem a súmula 442 do STJ, que proíbe essa lex tercia, porque acaba sendo uma lex tercia, uma combinação de leis penais. Eu pego uma partezinha da lei 1, junto com uma partezinha da lei 2, e crio a lei 3. Ou seja, o juiz estaria legislando, isso é inconstitucional. Mas foram anos de combate até que saísse a súmula 442. Então, essa mesma discussão, ela já começou, colegas. Se não há hediondez no mais, que é o roubo, com a mesma circunstância, emprego de explosivo, como é que haverá Salim, Salim, você nos ouve? Adriano, retomando aqui. Ha havido algum problema com a conexão, né, do professor Salim. Sim, vamos aguardar alguns momentos para esperar o professor Salim retornar com a transmissão. Isso, exatamente. Mas os temas até agora abordados, né, Marcelo, são temas que são, claro, são temas importantes e dizem diretamente, né, com a nossa atuação aí no nosso contexto aí do nosso dia a dia, né? Questão da aplicabilidade da lei, retroatividade e os temas relacionados à prescrição que a gente tanto tem discutido nos nossos encontros, né? Isso reflete a importância de nós trabalharmos esses temas e refletirmos efetivamente quais os caminhos que o MP precisa tomar em relação à interpretação e aplicação da lei anticrime. Adriano, podia até aproveitar e dizer se você já tem isso, os colegas, qual está sendo a situação, se você já tem se levantado sobre a questão da execução da multa. Se o CAO... Uma das grandes questões relacionadas à execução da pena de multa é que, como foi implantado o sistema, o CEU, né, que é o sistema de execução unificado, com a alteração promovida pelo Supremo, né, a partir da decisão na DI, e posteriormente, em 2019, no final de 2019, com a lei anticrime, o sistema ele não estava preparado para promover a execução da pena de multa, assim como também não estava para promover a execução aquela execução, né, que na verdade, do meu entendimento, é uma
mera fiscalização administrativa do ANPP nas varas de execução criminal. Me parece que o sistema, a última informação que eu tenho, recebi essa informação coincidentemente ontem, que o sistema já está preparado para o recebimento agora das execuções de pena de multa. Mas a questão, como colocou o Salim, de ordem prática, ela é a mais sensível, né? Algumas das execuções, eu já vejo que o Salim retornou, algumas execuções são de valores pequenos, então é uma discussão, inclusive, depois eu quero refletir um pouquinho isso com o Salim, há uma discussão se nós poderíamos invocar um princípio de insignificância para deixar de executar essas multas. Eu já tenho, particularmente, uma posição em relação a isso, mas eu acho que nós precisamos caminhar, o MP brasileiro, os coordenadores criminais têm pensado nisso, de nós enfrentarmos essas dificuldades do ponto de vista da efetividade da jurisdição criminal nessa questão específica da pena de multa, de trabalharmos com outros mecanismos para tentar efetivar o pagamento dessas multas. Mas eu retorno aí contigo. Salim, tá nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não sei Agora se foi a minha ou foi... Acho que deve ter sido a minha que caiu, simplesmente caiu a internet. Adriano, e aproveitando a tua deixa, no Rio Grande do Sul, quando a execução ainda era promovida pela PGE, tá? Eles tinham o entendimento de que não executavam nada que não ultrapassasse primeiro 50 o FIR e depois subiram para 100 o FIR, que era a grande maioria, que não era executado, tá? Agora, com esse entendimento, nós não podemos nos manifestar pelo arquivamento do PEC, do processo de execução criminal, enquanto não for paga a multa. Isso vai se eternizar, Adriano, porque a maioria não vai ter dinheiro para pagar a multa. Aqui em Goiás acontecia a mesma coisa, havia uma lei específica do Estado, dizia sobre essa questão dos valores mínimos para o pagamento, para a cobrança da multa. Mas é um problema sério mesmo, porque e o entendimento hoje é que a extinção da punibilidade ela fica condicionada ao pagamento da multa também, né? E como é que faz? Nós podemos conceber uma anistia judicial? A grande pergunta que eu me faço é essa, entendeu? Qual o fundamento que nós poderíamos invocar para deixar de executar um título judicial que está transitado em julgado? Né? Então, aquelas modificações legislativas que não trabalham me parece, não é? E aí a ideia de talvez o legislador pudesse ter pensado em outros mecanismos de cobrança, mesmo que afastados, né, dentro da jurisdição penal, mas afastados do sistema propriamente dito da execução. A mudança da legislação que não reflete a realidade, né, a nossa realidade em termos de estrutura. Isso é um problema sério. É o que aconteceu na parte processual com o arquivamento e por aí vai. Estou com a palavra de novo? Fica à vontade. Então tá, eu falava para os colegas da questão do roubo com a utilização de arma imprópria. Lembrando que, dentro do nosso estudo criminal aqui, estamos num grupo de estudos, a arma, tecnicamente, para o direito penal, ela pode ser própria ou imprópria. A arma própria é que foi construída para atacar ou defender. Ou seja, o revólver é uma arma própria. Mas a imprópria não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com este fim, como a arma branca. Então, a faca de cozinha é o exemplo clássico aqui. Bom, e a meu ver, num total desconhecimento da realidade da criminalidade brasileira, o nosso legislador, em 2018, com a Lei 13.654, acaba revogando o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 57, que falava em emprego de arma. Arma, tanto a própria quanto a imprópria.
E, ao mesmo tempo, cria o parágrafo 2º-A, inciso 1º, arma de fogo. Então, aumenta a majorante, o quanto? Era um terço a metade. Hoje, são 2/3, é o parágrafo 2º-A, inciso 1º, e fulmina com a arma branca, fulmina com a arma imprópria. O que os juízes estavam fazendo, então? Quando o assalto era praticado, por exemplo, com faca, acabavam majorando na primeira fase, no enfrentamento das circunstâncias judiciais, uma circunstância negativa ali. Então, exasperando a pena base. Agora, não mais como majorante. Por quê? Porque a faca não era mais majorante. Bom, um absurdo, né? Porque a maioria dos roubos no Brasil, a estatística nesse sentido, são praticados com facas, mais do que com armas de fogo. Bom, vem o pacote anticrime e cria o novo inciso 7º. Este inciso 7º vai falar expressamente da arma branca. Então, lembrando que é uma lex gravior, não retroage. Por quê? Porque nós não tínhamos esta majorante desde a alteração de 2018, que acabou retroagindo, ali sim uma novatio legis in melius, o novo inciso 7º, que é uma lex gravior, não retroage. Então, agora volta-se a questão do uso da arma branca como majorante utilizada pelo juiz na terceira fase do critério trifásico. Muito bem. O roubo com emprego de arma branca não é crime hediondo. Agora, o roubo com emprego de arma de fogo passa a selo pelo pacote anticrime. O pacote anticrime, ele vai falar emprego de arma de fogo, parágrafo 2º-A, inciso 1º, ou pelo emprego de arma de fogo de uso restrito proibido, parágrafo 2º-B, o novo parágrafo 2º-B. Tudo isso é crime hediondo. Agora, nós temos que cuidar do enquadramento. Se o parágrafo 2º-B, novo, fala aumento de dobro, né? Uma nova majorante, ele expressamente se refere à arma de fogo de uso restrito ou proibido, e aí eu volto para o decreto. Essas conceituações todas estão no decreto, o decreto regulamentar que complementa o Estatuto do Desarmamento, o decreto 9847/2019. Então, se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, parágrafo 2º-B. Agora, se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido, parágrafo 2º-A, inciso 1º, embora não diga lá o uso permitido, mas é só o que sobra, porque o restrito ou proibido está no parágrafo 2º-B. Bom, e aí vem a questão da atual jurisprudência do STJ. Queria saber a opinião de vocês também. Pensem comigo. Hoje, nós sabemos que é unânime no STJ que não há necessidade da apreensão e consequente perícia na arma de fogo, quando o roubo é praticado com arma de fogo, para incidência da majorante, desde que exista prova indireta, desde que nós consigamos demonstrar o uso da arma de fogo com outros meios de prova. Então, nós temos a prova oral, nós temos a prova a pericial, muitas vezes tem disparo no mercado, tem marca. Bom, aí eu pergunto a vocês, claro que é uma jurisprudência que nos interessa, a nós enquanto instituição. Eu pergunto a vocês, se não houver a partir de agora apreensão e perícia da arma, e eu, promotor do caso concreto, estou sustentando o parágrafo 2º-B, não haverá desclassificação? Reflitam sobre isso. Eu estou sustentando na minha denúncia que houve um assalto com emprego de arma de fogo de uso proibido. Só que não houve apreensão da arma. E se não houve apreensão, não houve perícia. Então, como é que o juiz com segurança ele vai decidir que efetivamente incide o parágrafo 2º-B, cujo aumento é maior, e não o parágrafo 2º-A, inciso 1º, cujo aumento é menor? Fatalmente, a meu ver, como já está acontecendo, eu li decisões do TRF4, da 4ª região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nesse sentido, já está acontecendo, eles estão desclassificando, quando nós denunciamos pelo parágrafo 2º-B, para o parágrafo 2º-A, inciso 1º, quando não tem apreensão e perícia. Então, me parece que isso vai fazer escola no STJ. Acho que vamos chegar lá, tá? Bom, uma última discussão que nós temos que fazer, e eu devolvo a palavra a vocês, diz respeito à questão do estelionato e a retroatividade ou não da necessidade hoje da representação de novo parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal.
Então, regra geral hoje, o estelionato... Vou tentar voltar para a sala do Zoom por aqui. Tem muito barulho na rua, né? Ó, tentem me aceitar aí, que aí eu saio do celular e venho pro... Ó, e volto pro... Aí. Tá ótimo. Me escuta bem? Perfeito. Estou te escutando, mas não estou te vendo. Agora. Aí, perfeito. Estou saindo aqui do celular para não ter nenhuma microfonia. Eu digo a vocês que... Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Eu dizia para vocês que o parágrafo 5º novo exige a representação, a não ser naquelas exceções que estão ali nos incisos do novo parágrafo 5º. A discussão que nós temos que fazer é se isso retroage para alcançar processos que já estão em andamento, com denúncias oferecidas e recebidas. É claro que retroage para alcançar investigações que estão em andamento. Me parece que isso é indiscutível. A discussão é processo. Alcança processo, professor Marcelo André? Tudo isso, me parece, vai passar da própria compreensão a respeito da natureza jurídica do Instituto. Nós temos ali o quê? Nós temos ali uma norma de conteúdo penal, uma norma penal. Afinal de contas, a repercussão, a consequência de direito penal, a não representação, se não for oferecida no prazo legal, de 6 meses contados do conhecimento da autoria, ela acaba ensejando a extinção da punibilidade, então é uma norma penal, ou é uma norma processual, porque vinculada à ação penal, a representação ela não está disciplinada no CP, mas no CPP. É uma norma processual? Ou é uma norma mista? É uma norma híbrida, porque sobretudo processual, mas com consequências penais. Bom, se é uma norma processual, princípio da imediatidade, ela não retroage. Se é uma norma penal e, portanto, mais benéfica, ela retroage. Retroage até que momento? Quais são os principais argumentos? Posição hoje da 5ª turma do STJ. Hoje, não retroage para alcançar processos que já estão em andamento, com denúncias oferecidas e, sobretudo, recebidas. Então, só alcança investigações, fatos que estão sendo investigados. Se tem processo, não retroage. Principal argumento: a representação é uma condição objetiva de procedibilidade e não uma condição de prosseguibilidade. Se nós exigíssemos representação para o prosseguimento de processos que já estão em andamento, com denúncias oferecidas e recebidas, nós estaríamos transmudando, alterando a natureza do Instituto. Posição da 6ª turma, pelo menos por maioria. Eu digo por maioria porque aconteceu, colegas, uma coisa muito interessante no dia 20 de agosto. Eu não sei se vocês se deram conta, eu fiz até uma publicação sobre isso. No dia 20 de agosto, a 6ª turma, a mesma 6ª turma, com a mesma composição, julgou 2 processos em sentido diametralmente oposto, dizendo não retroage e dizendo retroage. Agora, me parece que tende a prevalecer, até porque nós sabemos que a 5ª turma ela é um colegiado mais duro com o réu do que a 6ª, me parece, em outras situações, tende a prevalecer a possibilidade de retroatividade. Por quê? Porque nós temos ali uma lei, segundo a fundamentação da 6ª turma, uma norma híbrida. Se na norma híbrida, com conteúdo penal, nós temos uma disposição mais benéfica, que pode ensejar a extinção da punibilidade, ela deve retroagir. O que diz a 6ª turma nas decisões, ou na decisão, que diz pode retroagir? Retroage até o trânsito em julgado. E aí, Marcelo, a gente concorda com isso? Retroage até o trânsito em julgado? Porque, veja, isso aí, para mim, colegas, parece a discussão do ANPP,
Retroage até quando, hein? O ANPP? Até o oferecimento da denúncia? Não. Até o recebimento da denúncia? Não. Até o início da instrução? Não. Até a decisão do juiz de primeira instância? Não. Até a decisão do tribunal em segunda instância? Eu, como professor de penal, não consigo visualizar essa meia retroatividade. Isso parece o Grêmio aqui em Porto Alegre, né? Eu brinco com meus amigos e alunos que são gremistas. Ô, Adriano, o Grêmio foi campeão do mundo ou não? Porque, veja, na época do Grêmio era a Copa Toyota, tá? Pois é. A América do Sul contra a Europa. Então, o correto é dizer o Grêmio foi campeão do meio mundo. Né? Quem foi campeão do mundo é o Inter, tá? Copa FIFA. Veja, é uma meia retroatividade. Só que isso contraria a própria lição de retroatividade de uma lei penal mais benéfica, que está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e no artigo 2º do Código Penal. Porque a retroatividade da lei penal mais benéfica, ela vai alcançar processos que já têm trânsito em julgado, que podem estar, inclusive, na fase de execução da pena. Então, a discussão é muito mais profunda do que esta decisão da sexta turma que disse retroage até o trânsito em julgado. E aí, colegas? Qual a posição de vocês? Te devolvo a palavra, meu amigo Adriano. Essa é uma discussão bastante forte aqui também. Eu concordo contigo, não há como nós concebermos uma meia retroatividade, né? O próprio texto constitucional não admite isso, então nós estaríamos qual a conformação constitucional em se admitir que ocorra a retroatividade, mas com um recorte temporal. Isso não me parece razoável, né? Nós temos, né, o entendimento do GNC-CRIM, que congrega, que é um órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e congrega os coordenadores criminais do Ministério Público, né, os coordenadores de incêndio de apoio. Né, e lá, num enunciado que foi aprovado no colegiado, diz que deveria retroagir. Então e colher, no caso, a manifestação da vítima. Volta a discussão, em qual prazo, né? Uma outra discussão também. Então, é bastante complexa essa discussão. E o STJ é oscilante, né? Praticamente no mesmo dia, nós tivemos decisões da mesma turma em sentidos diversos. Adriano, nesta decisão da sexta turma, que admite a retroatividade, só que até o trânsito em julgado, a meu ver, de forma errônea, como não há marco temporal no pacote anticrime, a gente não tem regra de transição ali, eles usam como analogia o artigo 91 da Lei 9.099. 30 dias, então, para se intimar a vítima, para dizer se ela quer ou não quer o prosseguimento feito. Exato. Salim, a gente tem se deparado com algumas situações, aí eu até me permito, mas é aquela decisão, esses dias eu chamei de decisão mãe Diná, me perdoem, porque eu já vi, não é, porque me relataram aqui, decisões extinguindo a punibilidade no estelionato, porque não houve a representação. Eu digo mãe Diná, porque como é que você vai exigir de alguém algo que ele não sabia naquele momento em que isso é uma completa insegurança e afasta, né, totalmente o direito da vítima de participar do processo, o que contraria, né, talvez a própria gênese do pacote, que é a sistemática, diga-se de passagem, né? Por que representação só para o estelionato? É uma pergunta que ficou, né? Por que não para os demais crimes contra o patrimônio sem violência e grave ameaça? Só especificamente o estelionato. E aí nós afastamos, né, a vítima desse poder de decisão, desse poder de manifestação nesse tipo de decisão.
o que contraria, né, regras aí, inclusive, de convenções internacionais em que nós devemos privilegiar, eu penso que nesses casos o Ministério Público mais ainda deve zelar pelo interesse da vítima. Então, fica assim, o pacote, quando se diz, né, na epígrafe do pacote, na ementa, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, nós precisamos refletir bastante sobre isso. Não sei se o Marcelo concorda comigo, mas acho que é por aí. Eu gostaria de... Eu estou aqui, na realidade, querendo fazer uma intervenção antes que eu esqueça, e é sobre a pena de multa. Vocês falaram aí, os dois, sobre assim, essa impossibilidade de ser contra. Eu até entendo aí, às vezes, não se cobrar essa pena de multa, por assim, falar dessa falta de estrutura, realmente que reflete muito a realidade nossa, da justiça estadual, dos nossos condenados da justiça estadual, que muitas das vezes é um condenado que não tem recurso financeiro para o pagamento da pena de multa. São os crimes, né? Geralmente os crimes de rua, mas nós temos já muitos casos na justiça estadual de condenados com situação financeira distinta, né? Principalmente os crimes contra a administração pública. Aí eu só gostaria de lembrar o seguinte, né? Nós temos até decisão do STF no sentido de que o inadimplemento deliberado do pagamento da multa, ele chega a impedir a progressão de regime. Então, assim, nós temos que destacar isso, porque assim, eu sou muito favorável a medidas que não sejam de prisão em determinados casos, assim, não sou, e também, como as penas alternativas, inclusive uma pena de multa. E essa pena de multa, quando ela é aplicada num valor realmente que foi um valor proporcional àquele tipo de delito, nós, do Ministério Público, temos que valorizar aquela pena e buscar a execução, sim, daquela pena. Preocupar, sim, com os meios efetivos de executar aquela sanção. E, inclusive, observar, né, às vezes, até mesmo critérios ali para a progressão, impedir a progressão, manifestar contra uma eventual progressão, se for comprovado, né, o pagamento que não for, o pagamento ali for a ausência de pagamento não for voluntário. Eu gostaria, antes da gente prosseguir. Vamos lá, voltando. Retorno a palavra ao Salim. Não, concordo contigo, e sobretudo, não só na justiça estadual, como na federal, né? Muitos réus abastados, concordo, é trabalho do MP, é incumbência. E eu lembro aqui os colegas que essas decisões do STF que citaram o Marcelo fazem referência, inclusive, a um dispositivo que está no Código Penal, que é o parágrafo 4º do artigo 33, que vai impedir a progressão se não houver reparação do dano. E não fala nada, salvo impossibilidade de fazê-lo, como fala lá no Sursis, por exemplo, como fala no livramento condicional, por exemplo, 77, 83, respectivamente, do CP. Lá não fala. Então surge outra discussão. Tem que reparar dano para progredir? Ou seja, não reparou, não progride? Ou o legislador disse menos do que deveria? Porque lá não está salvo impossibilidade de fazê-lo. Qual deve ser a nossa interpretação? Até aqui tem discussão. E sobre o que o Adriano falou, é muito interessante. Há sistemas, eu cito o italiano, em que o furto simples, Adriano, ele exige representação. O simples, o qualificado não. O simples exige representação. Então, é o que a gente mais escuta hoje por parte de setores ligados à defesa. Por que não há necessidade de representação para apropriação indébita, para receptação, para o furto simples, para crimes que são patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa? É isso aí, meus amigos, com vocês. Essas são algumas dificuldades interpretativas, né, Salim? Eu só para pontuar, viu, Marcelo? Não sei se eu me fiz entender bem. Eu sou absolutamente contrário à tese de que não devemos executar a pena de multa. Eu acho que é um componente, é a consequência jurídica do crime. Então, o Estado, não é? Aí o Estado, a administração, dentro das funções, nós precisamos ter meios para fazer a execução dessa pena de multas. Eu entendi. Entendeu?
qual a técnica que vai ser utilizada para a cobrança, né? Nós precisamos trabalhar em cima disso. E eu concordo, essa colocação do Salim é muito importante, né? O próprio Código Penal hoje, ele exige, né, para os crimes contra a administração pública, o pagamento da multa como condição, né, de progressão. Então, isso, reparação do dano. Então, é bastante importante essa colocação, que vai também nessa perspectiva que você coloca, né? Evitar a pena de prisão e utilizar-se da pena de prisão somente para aqueles casos que efetivamente sejam necessários e recomendáveis. É isso. Eu tenho uma pergunta aqui, Salim, do Frederico, nosso colega. Ele pergunta sobre como é que fica, no caso, a aplicação da causa suspensiva do 116, né, da prescrição, durante o cumprimento do ANPP, né? Se a norma referente ao ANPP nos processos em curso, né, aquela questão da possibilidade de aplicação do ANPP nos processos em curso, se ela não é uma lex gravior, como é que fica a retroatividade para os processos em andamento no caso da prescrição? E aí ele te parabeniza aí também pela brilhante exposição e faz uma outra aqui sobre a arma de fogo. Se houve imagem de boa qualidade da cena do crime, evidenciando, por exemplo, que o roubo foi praticado com um fuzil, seria possível a configuração aí do fuzil, mas que você não consegue identificar exatamente o modelo desse fuzil. Se haveria possibilidade de se comprovar aí a majorante. Frederico, meu caro colega, obrigado, tá? Me parece que o 116 é indiscutível, é uma norma penal, fala de prescrição, é causa extintiva da punibilidade e tem que retroagir. Agora, tu me entendes? Aí se entra em outra discussão. Retroage até quando? Bom, a discussão é o ANP, ele vale até quando? Ou retroage até quando? Não sei se existe alguma posição firmada por parte de vocês, né? Eu tenho a minha, né? O ANPP, ele quer evitar a persecução, tanto que diz não sendo caso de arquivamento. Então, o momento de se propor o ANPP é o momento anterior ao início do processo. Agora, estou bem consciente, né, colegas, que não me parece que vá ser a decisão vitoriosa, né? Pelo que a gente tem visto em decisões aí, tá? Tenho visto muitas decisões dizendo que pode propor até a sentença, eu não sei qual é o entendimento de vocês. Agora, invocando, inclusive, a decisão do plenário do STF em relação à discussão do sursis processual, a suspensão condicional do processo, 89 da 9.099. Só que essa discussão não tem nada a ver, porque a suspensão do processo vai até o final do processo, é outro instituto, é suspender o processo. O processo começa com o recebimento da denúncia, e o ANPP quer evitar o processo, me parece. Tá? Em relação à filmagem, Frederico, tecnicamente, são duas teorias que dialogam aí, estão em contraponto. Nós temos uma teoria que é de caráter subjetivo, que diz aumenta a pena quando causar temor à vítima. Por exemplo, a teoria utilizada pelo STJ quando ele edita a súmula 174, vocês lembram? Aumenta a pena do roubo quando utilizada arma de brinquedo? Só que, veja, essa teoria, ela acaba hoje sendo minoritária, porque prevalece, tanto que a súmula 174 foi cancelada, prevalece uma teoria objetiva. Eu tenho que saber se o bem jurídico tutelado ele foi exposto a risco, efetivamente exposto a risco. Então, esta, meu caro Frederico, é a grande discussão, é a grande queixa de setores defensivos, da Defensoria Pública, por exemplo. Porque, veja, se eu tenho disparo durante um assalto, não tem nenhuma dúvida que tem que incidir a majorante, mesmo quando a arma não for apreendida e, consequentemente, municiada.
Mas se eu não tenho disparo, não tenho uma perícia, eu tenho a filmagem. É claro que você fala em fuzil. Pô, é muito difícil um fuzil de plástico, né, Frederico? Então, é claro que eu lutaria com todas as minhas forças para fazer incidir a majorante. Agora, se for uma pistola, e veja, eu só tenho a filmagem, não tenho nem a palavra da vítima, ou dos policiais, ou das testemunhas. E aí não foi apreendido o armamento. Aumenta a pena? Era uma pistola verídica, era de verdade? Era do camelô? Era uma réplica? Não sei. Então, é uma discussão que existe. Há jurisprudência, tanto que isso passou pela terceira sessão, para tu veres como isso não é unânime, né? O STJ diz hoje que incide mesmo sem apreensão e perícia. Agora, me parece que estará prestes a mudar quando nós tivermos a discussão a respeito da arma de fogo de uso restrito ou proibido. À disposição, Adriano. Agora sim. O nosso colega Lucas fez menção também, gostaria do seu comentário sobre a retroatividade do ANPP, que você acabou de mencionar aí. E são temas que me parece que logo nós teríamos a oportunidade, né, do Supremo se manifestar sobre a questão da retroatividade, da aplicação ou não do ANPP, no caso Onyx, né? Só que houve a declinação da competência, teremos que aguardar uma próxima decisão. São muitas questões, né, Salim? Um tema bastante... São temas relevantes, como coloquei antes, que dizem com o nosso trabalho, no nosso dia a dia, na promotoria mesmo ali, né? Talvez já teve gente que escreveu isso, eu concordo, que dos últimos 20 anos, pelo menos, é a mudança a alteração mais relevante que nós tivemos no nosso sistema, tanto no processo quanto no próprio direito material. Isso porque nós temos ainda a iminência de surgir um Código de Processo Penal aí nesse meio de caminho, né? Então, é muito importante a gente debater isso, e eu agradeço demais a tua fala. Já temos aqui demandas, tá, para a gente fazer uma próxima reunião com os colegas daí, para a gente, contigo, claro, para nós debatermos um pouco mais, uma sintonia um pouco mais fina, assim, por conta da delimitação do tempo, a gente fica impossibilitado de tratar um pouco mais especificamente cada um desses institutos, dessas novidades. Então, já fica aqui o convite, tá? Nós vamos tentar organizar, né, Marcelo, um próximo encontro aí, com um tempo um pouquinho mais alargado, e aí com a participação dos colegas, num debate aí mais amplo. Eu agradeço demais aí a tua presença aqui no nosso grupo de estudos, enriqueceu muito, trouxe relevantes contribuições aqui para o nosso dia a dia. Que foi o que eu sempre falo, né, disso nos nossos encontros, Salim, que o grupo de estudos lá atrás, né, a gente pensou no grupo de estudos exatamente com essa finalidade de focar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente, claro, não perder as discussões teóricas que são imprescindíveis e importantes para a aplicação do direito, mas temas que trazem para algum relevo no nosso cotidiano. Né? Não adianta a gente ficar discutindo a teoria tão somente se essa teoria não nos traz a contribuição aqui para a prática do nosso dia a dia, do Ministério Público e dos atores da Justiça como um todo. E para a gente tentar ter uma efetividade melhor, refletir melhor sobre a nossa atuação e trazer realmente a contribuição para a sociedade, que é isso que se espera do Ministério Público. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, muito feliz de reencontrá-lo, mesmo aqui à distância. E, se Deus quiser, daqui a uns dias, passando toda essa crise aí, nós
nós fazermos um evento aqui presencial e contar com a tua presença. Marcelo, obrigado. Salim, passa a palavra para a sua consideração final. Com certeza, meu querido Adriano, são assuntos do nosso dia a dia e que merecem uma discussão profunda, não tenha dúvida. Te cito a questão do ANPP, uma dificuldade que nós estamos tendo prática hoje no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu, quando substituo promotorias que não são do júri, portanto, crimes que aceitam a ANPP, pensa comigo, eu preciso de uma confissão formal e circunstanciada. Já estão alegando a inconstitucionalidade disso, para início de conversa, tá? Bom, essa confissão não foi feita na polícia, ele se reservou o direito de permanecer calado. Mas ele chegou na minha frente na promotoria e ele disse, eu quero confessar, doutor. Tá, mas cadê o seu advogado? Não, eu não tenho advogado. Não, o senhor só pode confessar com advogado, eu não quero ouvir. Não, eu quero falar do fato. Não, eu não quero lhe ouvir. Sem advogado eu não posso pegar a confissão do senhor. Eu não vou pegar, não sei se vocês pegam aí. Amanhã estão falando que teve abuso de autoridade até. Tá? Eu não pego. Então, o que eu tenho feito? Porque a Defensoria Pública, colegas, ela não vai dentro do MP. Eu não sei se aí vai. Institucionalmente, aqui se firmou isso, que a Defensoria Pública oficia no Judiciário. Então, ela não vai no MP. Então, eu estou firmando um termo de intenção, quase como uma intenção, ele manifestou interesse em confessar, ponto, e parei ali, não botei nada sobre o fato. Então, quer dizer, isso hoje está dificultando a NPP, por quê? Porque tem que ter audiência judicial. E aí, lá na audiência, a gente manda um termo de intenção do sujeito, já com um esboço de acordo, mas se fica discutindo o acordo todo de novo dentro de uma audiência, onde o juiz ele teria que só homologar ou não. Se discordar, manda de volta, mas não participar do acordo. Então, se distorce um pouquinho a questão do Instituto hoje, eu não sei onde é que nós vamos chegar. É uma dificuldade de ordem prática, por exemplo, tá? Muito obrigado pelo convite de vocês, tá? Falar sobre o penal, sobre o MP, para mim, é o assunto que mais me apaixona aí. E ainda mais estar diante de colegas do MPGO. Muitos de vocês eu conheço por causa do Marcelo, tá? Eu acabo conhecendo, sendo uma extensão do meu MP, o MPGO, porque eu quase diariamente converso com o Marcelo e eu sei muito da realidade de vocês, tá? Admiro muito o trabalho de vocês. Admiro o teu trabalho à frente do Calcrim, Adriano. Então, obrigado aí pela presidência dos trabalhos, tá? Ao meu amigo Marcelo André, parabéns pela tua condução, não só da Izumb, como da Escola Nacional, tá? É uma referência, assim, eu vejo os elogios dos colegas ao teu trabalho, à tua postura, tá? E colegas que nos assistem, amigos e amigas que nos assistem aí pelo YouTube, tá? Os colegas que estão aqui na sala do Zoom, muito obrigado. Foi um privilégio ter estado aqui com vocês e ter trazido alguma coisa para a gente, pelo menos, sair daqui com aquela pulga atrás da orelha, né? Vamos discutir, vamos aprofundar. Esse é o meu trabalho aqui, tá? Um abração a todos. Eu agradeço, Salim, agradeço, Adriano. Excelente evento. Pessoal, até alguns colegas já pediram, o Adriano disse, uma réplica para poder falar mais, outros temas, e a gente pode marcar e, com toda certeza, retornarmos aqui um outro dia. Então, agradeço demais, Adriano, pela sua mediação. Salim, muito obrigado. Né? Como você diz, eu suspeito para ficar falando de você, então eu limito aqui essas considerações. Eu agradeço demais, meu querido amigo, colega, promotor, e eu encerro esse evento por essa manhã. Eu agradeço a participação nossos participantes do nosso grupo de estudo de ciências criminais e do público que nos assiste no YouTube. Até o próximo evento.